Peço à igreja para abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Deus abençoe então nossas crianças que descerão e os nossos irmãos que compartilharão com elas a palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque, um dos 12 profetas chamados menores. E quando um profeta é chamado menor, não tem a ver com estatura, não tem a ver com importância. Quando um profeta é chamado menor, tem a ver simplesmente com a extensão do conteúdo de sua profecia. Aos profetas maiores, livros grandes como o profeta Isaías, 66 capítulos, entre outros profetas, e aos menores. E o livro de Abacuque, se você perceber, você abriu em Abacuque, virou a página, já acabou. É um livro pequenininho, 3 pequenos capítulos, mas tão instrutivo. Fala tanto ao nosso coração. Na verdade, fala ao coração do povo de Deus, em todos os tempos e lugares. Porque a Bíblia é viva, a Bíblia se renova. E é interessante, eu vou destacar isso, mas já adianto, o livro do profeta Isaías, do profeta Abacuque, não é uma mensagem de Deus à nação de Israel, à nação de Judá, aos povos, como acontece com outros profetas, tantos outros profetas. O livro do profeta Abacuque é Deus respondendo a um profeta inquieto, a um profeta em necessidade. Deus responde, vem ao profeta uma palavra que inquieta de início e depois aquieta. Uma palavra que traz ansiedade e depois descanso. A gente vê esse fluir de emoções no livro do profeta Abacuque. É um livro fluido, onde a gente vê o profeta lidando com Deus e Deus lidando com o profeta. A gente, ao estudar Abacuque, aprende um pouco sobre o homem, sobre nós, e aprende um pouco sobre Deus. É um livro encantador, livro do profeta Abacuque. E hoje nós leremos o capítulo 1, e o tema da nossa meditação é o profeta e seu Deus. O profeta e seu Deus. Peço a você que acompanhe silenciosamente, com temor e tremor, a leitura da palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas.
Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo prosseguia o seu ministério e havia chegado então o momento divisor de águas, onde ele falaria para os discípulos, ou confirmaria o que os discípulos falariam a respeito de quem era ele, e introduziria pela primeira vez aquilo que aconteceria com ele. Ele seria entregue como sacrifício, vicário, substitutivo em prol de seu povo. Chegou esse momento. Os evangelhos se dividem em antes desta revelação e após essa revelação. E o Senhor Jesus então perguntou para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os seus discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro, então, Simão Pedro, impetuoso, expansivo, extrovertido, logo disse, como que porta-voz dos 12, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui então o Senhor Jesus confirma isso. Pela primeira vez no Evangelho ele confirma que ele era o Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo. E ele diz então para Simão: olha, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Desde esse tempo o Evangelho diz:
começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Desde esse tempo, desde este momento, o Senhor Jesus começou a dizer o que era necessário acontecer com ele. Então, Pedrão, que já tinha dito uma palavra certeira, em nome dos 12, em nome dos discípulos, foi até discreto. Ele chamou Jesus à parte, a um canto, e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Não, nananina, não vai acontecer isso com o Senhor, não vai. E o mesmo Senhor que havia elogiado Pedro agora há pouco, disse para ele: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, existem coisas de Deus e coisas dos homens, e nem sempre os homens entendem as coisas de Deus. Foi o caso com o profeta Abacuque. Ele não estava compreendendo. O Senhor, com toda a paciência e com todo amor, trata de seu profeta. Possivelmente Abacuque tenha profetizado nos anos finais de existência do reino de Judá. O reino de Israel, ou o reino do norte, já não existia. A poderosa Assíria o havia destruído. Poucas décadas depois, contudo, o que ninguém esperava aconteceu. São as surpresas da vida que pegam o homem de surpresa, o espanta, mas que está tudo debaixo do controle de Deus. Um pequeno povo, uma pequena nação se fortaleceu de um modo impressionante, o que ninguém esperava. Essa pequena nação venceu o império assírio, estava varrendo o mundo com sua rede. Os caldeus, os babilônios, ninguém esperava. Em poucas décadas isso aconteceu. Em Judá, depois dos péssimos reinados de Manassés e seu filho Amon, reis terríveis, homens cuja história traz, e se fôssemos para escolher, preferíamos que não tivessem vivido e existido. Homens que viveram de uma forma terrível e desencaminharam o povo de Deus. Em Judá, depois dos péssimos reinados de Manassés e Amon, Josias faz um reinado de reformas, enchendo de esperança o coração dos fiéis. Mas se envolve em uma batalha estúpida, numa guerra sem razão, e morre com 39 anos de idade. Com 39 anos de idade apenas, Josias morre e põe fim a uma esperança, um sonho que estava dentro do coração do povo fiel, do remanescente de Deus, no reino de Judá. Após ele, o reino de Judá entra em derrocada moral, política e especialmente espiritual, que finaliza com o cativeiro. O povo de Deus é levado cativo pelos caldeus. Eis o mundo de Abacuque. É esse o contexto no qual o profeta Abacuque profetizou. E a partir de hoje, então, ouviremos Deus nos falar por meio desse pequenino livro. Eu creio que temos muito a aprender.
Em seu primeiro capítulo, então, o capítulo que nós estamos considerando hoje, vemos de início o profeta que ama a Deus, mas acha Deus indiferente. Versículos 1 a 4. O profeta que ama a Deus, mas acha Deus indiferente. Aqui é um diálogo, irmãos. O capítulo 1 é um diálogo. É um diálogo. E começa falando, então, após a introdução, quando diz sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença é uma palavra pesada, um fardo, algo que trouxe peso para o coração, aperto para o coração. Sentença do Senhor ao profeta Abacuque. A partir então do versículo 2 até o 4, o profeta fala. Abacuque, como Jó, esperava ansiosamente uma resposta de Deus. Ele era fiel. Ele era um servo consagrado, mas vivia num ambiente onde as pessoas, dia a dia, se afastavam do Senhor. E ele espera uma resposta de Deus, como Jó esperava, tentando entender as coisas. Abacuque não suportava a dor de ver o povo de Deus se afastando dele progressivamente. Isso feria Abacuque. Abacuque não entendia. O povo que havia sido escolhido, com o qual Deus havia entrado em aliança, estava se afastando. Houve sim a influência dos reis, houve sim a apostasia dos líderes espirituais, mas o povo estava se deixando conduzir, estava se deixando desviar do Senhor. Abacuque não suportava ver isso, e ele orava a Deus e dizia: Senhor, até quando? Abacuque não suportava a dor de ver a demora do juízo de Deus sobre o povo. Do ponto de vista de Abacuque, Deus estava demorando a agir. Deus, o Senhor não vai julgar. O Senhor não vai castigar os iníquos. O Senhor não vai pesar a mão sobre aqueles que estão tratando as coisas do Senhor de forma desleixada. Por favor, dê mais uma olhada na sua Bíblia, mais uma vez, para o capítulo 1, a partir do versículo 2, quando então Abacuque diz, palavras de Abacuque, abre aspas, e o texto diz: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Senhor, está brilhando forte no meu olho, como o sol ao meio-dia, está me cegando, está me causando mal essa opressão que o Senhor me faz ver, essa violência que o Senhor me faz ver, o povo se afastando do Senhor. A destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por isso, a lei se afrouxa, a Torá, a lei de Deus. O povo não estava se importando para aquilo que Deus falava. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Essa era a vida diária do povo de Deus. Entendam, irmãos, aqui Abacuque está falando do reino de Judá, o povo de Deus, do Antigo Testamento, equivalente à igreja do Novo Testamento. Semelhante ao clamor de alguém que vê a igreja desviando e fala: Deus, até quando? Até quando o Senhor não visitará com juízo a sua igreja? Até quando o Senhor não purificará a sua igreja? É tanta confusão que tem havido nos nossos dias também, irmãos. O texto é muito atual, o texto fala para a gente, como eu falei no começo, para o povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. É uma palavra viva, é a palavra de Deus. Consideremos, pois, o nosso país, onde a pregação tem avançado,
E pelo menos nas pesquisas tem se dito que o povo evangélico tem crescido, tem espalhado. E tanta gente falando de Deus e vivendo como bem quer. Tanta gente dizendo conhecer a Deus, servir a Deus, mas fazendo o que acha que deve fazer. Semana passada, por exemplo, no carnaval, 2 teólogas discutiram enquanto desfilavam em blocos, lá na Bahia. A teóloga Ivete Sangalo e a teóloga Baby do Brasil, desfilando em blocos, falando sobre arrebatamento, sobre apocalipse. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Irmãos, o profeta olha para o povo, olha para o que estava acontecendo, o povo de Deus fala: Deus, o Senhor está indiferente, eu amo o Senhor. O Senhor é meu Deus, mas parece que o Senhor se cansou de nós. Parece que o Senhor deixou para lá. O profeta que ama a Deus, mas acha Deus indiferente. Fecha aspas. Abacuque termina sua palavra. Abre aspas. Deus começa a sua. No prosseguimento do capítulo vemos o Deus que ama o profeta e mostra que não está indiferente. O Deus que ama o profeta e mostra que não está indiferente. Deus fala. Abacuque tem o alívio de ouvir a manifestação de Deus. Seu Deus, depois de muito tempo sem falar, presta atenção no entendimento de Abacuque, no entendimento do profeta, o responde. Deus introduz sua fala criando grande expectativa. Veja só a introdução, quando Deus então diz para Abacuque: vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Então fala, Deus, quero ouvir, que obra é essa? Fala, Senhor, teu servo ouve. Deus introduz a palavra, cria expectativa em Abacuque. Em sua fala, porém, Deus mostra para o profeta que não estava indiferente e que o surgimento dos caldeus era obra de suas justas mãos. Aí o profeta, que por um pouco se aquietou e encheu-se de expectativa, como que murcha e se inquieta. Mas veja o que Deus então diz ao profeta, mais uma vez, olhe para a sua Bíblia, no versículo 6, eis que suscito os caldeus. Não é sorte, não é acaso, que um povo pequeno, uma nação frágil, em poucas décadas, subjugou o grande império assírio. Não é por acaso, Abacuque. Abacuque, eu sou o rei das nações. Eu controlo o governo do meu mundo, do mundo que é meu. Eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela terra, pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles andam, e à medida que eles vão incorporando terra ao seu império. Eles vão incorporando território. Eles são poderosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Segundo alguns teólogos, o poder é o direito. Quem tem poder manda, quem tem poder baixa as leis.
É o sentido do texto. O poder é o seu direito. Versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mostrando o potencial dos caldeus para a guerra. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. É a descrição figurada, metafórica, do poder do exército dos caldeus. E Deus está falando a Abacuque: para entender, leia a realidade, veja o que está acontecendo diante dos teus olhos, e que você ainda não tem percebido. Você que tem achado que eu sou indiferente, olha o que eu estou fazendo, Abacuque. Eles todos vêm para fazer violência. Irmãos, possivelmente nesta época, a batalha de Carquemes já havia acontecido, onde o Egito havia sido derrotado pela Babilônia. Possivelmente nesta época, Josias, nesta batalha, quando entrou no meio, que se opor ao Egito, foi morto. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, não dá nem para contar. A Bíblia tem essa expressão, não tem, irmãos? São como a areia do mar, não dá para contar. Ou as estrelas dos céus, aqui é essa ideia, os seus cativos são como areia, muita gente. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Aqui, possivelmente, uma estratégia de guerra para sitiar cidades fortificadas, que estava sendo usada pelos caldeus. Eles faziam rampas de terra para conseguirem chegar lá no alto das grandes muralhas, e dali eles invadiam as cidades. Então passam como passa o vento e seguem. Igual o vento, vem, sopra, destrói o que está pela frente e vão embora. O profeta não esperava essa resposta. A resposta do profeta a resposta de Deus suscita uma nova indignação por parte do profeta. A primeira indignação do profeta foi pensar que Deus estava indiferente. Essa foi a primeira indignação. A segunda indignação do profeta foi não entender o agir de Deus. Não entender o agir de Deus. Abacuque precisava entender, precisava aprender que os pensamentos de Deus são maiores que os pensamentos humanos. Abacuque precisava compreender que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Quantas vezes precisamos entender isso também? Quantas vezes? Às vezes nos inquietamos porque achamos que Deus está indiferente. Às vezes Deus se mostra a nós e nos inquietamos porque achamos que Deus está cometendo erro. Não, Deus, assim não. Eu queria que o Senhor falasse, mas agora que o Senhor falou, complicou mais ainda, Senhor. Agora que o Senhor falou, ficou mais difícil. Agora que o Senhor se revelou, Abacuque precisava entender. Deus é Deus. E nós chegamos então, irmãos, à terceira e última parte do texto. Vimos a primeira parte, o profeta que ama a Deus, mas acha Deus indiferente. A segunda parte, o Deus que ama o profeta e mostra que não está indiferente. A terceira parte, o profeta que ama a Deus, mas não o entende. O profeta que ama a Deus, mas não
o entende. A partir do versículo 12. Fechamos aspas no versículo 11, e antes de fechar aspas no versículo 11, irmãos, eu só quero citar a última parte do versículo 11, porque nós trataremos dela posteriormente, em outro capítulo. Mas no final do versículo 11, Deus já adianta. Ele levantou os caldeus, sim, foi ele que fez, mas olha o que o texto diz no final: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Deus está mostrando que os caldeus receberiam juízo, receberiam julgamento, porque eles eram instrumentos nas mãos de Deus, mas eles estavam se achando Deus. Eles estavam achando que o poder era deles, e que eles então eram Deus, eles estavam subjugando a terra. Não se entenderam como uma vara nas mãos de Deus. Então, aqui só para a gente ressaltar por hora, isso depois será explorado. Agora vamos para o versículo 12, abrir mais uma aspas, e agora o profeta fala novamente. Com muito respeito, a gente percebe isso em todo o livro, Abacuque simplesmente repete a sentença divina. No versículo 12, ele vai, deixa eu ver se é isso mesmo, Deus, é isso que eu entendi, e ele repete a sentença divina. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Olha o respeito dele, a devoção dele ao Senhor, reconhecendo a eternidade divina. Ó meu santo, reconhecendo a singularidade divina, a santidade, o Deus que é totalmente acima da criação, nada na criação se compara a esse Deus santo. Não morreremos. Ele confiava, ele diz, olha, não morreremos, o Senhor, eu confio, o Senhor vai cuidar de nós. Mas então ele repete a sentença, o Senhor, para executar juízo, presta atenção, na primeira parte, ele sentia dor por causa da ausência do juízo divino. Quando ele fala, Deus, o povo está fazendo, assim, desprezando o Senhor, onde está o juízo do Senhor? Por que o Senhor está em silêncio? Agora então ele entende, o Senhor para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, Deus firme, o Deus que não se abala, a rocha, como nós cantamos, a rocha, onde nós podemos colocar os nossos pés e nos sentir seguros. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Sim, o Senhor então não está indiferente, não. O Senhor tem levantado esse povo terrível para exercer o seu juízo. Então, há décadas o Senhor está trabalhando, o Senhor levantou aquele pequeno povo, tornou um grande império, que subjugou o maior império de sua época, e agora está varrendo a terra. E Ele está chegando até nós. Ele já está nos ameaçando. Então, o Senhor está fazendo isso, para mostrar o seu juízo. E Abacuque continua, ressaltando que Judá precisava de julgamento, sim, mas por mão dos caldeus? Aí vem o problema. Não, Deus, sim, está bom. Veja o versículo de número, o versículo que segue, o versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. Ele vai mostrando o seu respeito por Deus, é sincero na sua devoção. E a opressão não podes contemplar. Eu sei, eu creio, eu amo o Senhor. Mas por que é que o Senhor vai tolerar os que procedem perfidamente e vai te calar quando o perverso for devorar aquele que é mais justo do que ele? Está certo, Senhor. Nós não somos bons. O povo está em apostasia, o povo se afastou do Senhor. O povo não quer saber do Senhor, a nação está de mal a pior, está enderrocada. Mas há disso para o Senhor nos punir com a vara dos caldeus, mas eles são piores do que nós. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo.
Vocês estão compreendendo, irmãos, o dilema do profeta? E esse livro foi colocado na Bíblia para nos mostrar que nem sempre compreendemos Deus. Mas isso não precisa nos fazer desconfiar de Deus. Nós podemos continuar devotos, adorando a Deus e crendo na sua santidade, crendo na sua singularidade, crendo na sua eternidade, crendo no seu amor, crendo na sua justiça. Nós podemos continuar confiando em Deus, ainda que não entendamos todas as coisas. Quando tomamos um prejuízo, quando um diagnóstico ruim nos vem, quando de repente se instaura em nós uma crise existencial que a gente não compreende por quê, quando a gente perde algum sentido na vida, a gente pode continuar confiando em Deus, mesmo que a gente não entenda todas as coisas, e continuar a nossa devoção, continuar a nossa adoração, continuar a nossa submissão a esse Deus santo, Senhor, eterno, rocha, puro de olhos que não contempla o mal. Ele levantou sim os caldeus, mas ele não era sócio, aliado do pecado dos caldeus. Os caldeus sofreriam juízo, sim, porque não souberam lidar com aquilo que Deus havia confiado a eles. Irmãos, aqui, só para ilustrar, nós podemos nos lembrar de Jonas. Há décadas, antes de Abacuque, Jonas teve o mesmo dilema. Só que Jonas, pelo menos o texto vai nos mostrar, o texto de Jonas, que Jonas foi além de Abacuque e pecou, quando não entendeu Deus. Jonas pecou. Na época de Jonas, era o Império Assírio, o império antecessor dos caldeus, dos babilônios. E Deus falou para Jonas: Jonas, você vai lá, meu filho, meu profeta, você vai pregar lá na Assíria. Você vai pregar para a grande cidade de Nínive, capital da Síria. Eu quero que você pregue para eles. E Jonas: espera aí, Senhor, eu vou para qualquer lugar, mas para Nínive não vou não. Esse povo que está ameaçando a gente, que quer destruir a gente, que como predador quer comer a nossa carne. Não, Deus, para a Síria eu não vou, para Nínive eu não vou. E diz o texto que Jonas se levantou, mas não para obedecer ao Senhor, mas para fugir da presença do Senhor. E Jonas desceu a Tarsis. Abacuque, irmãos, o texto não fala de desobediência de Abacuque, mas fala de incompreensão. Abacuque não estava compreendendo, não estava compreendendo o sistema de justiça de Deus. A forma de pensar justiça para Abacuque não conseguiu digerir a resposta de Deus. Veja o prosseguimento do texto. Quando a palavra diz assim, versículo 14: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão. E aqui Abacuque cita situações. Os babilônios, os caldeus eram conhecidos por colocar o anzol no nariz de vítimas, principalmente de líderes, e arrastá-los em procissão de forma vergonhosa. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, como areia. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando sua rede, matando sem piedade os povos? Para Abacuque,
a cura pareceu pior que a doença. No começo, ele pedia por juízo, e Deus falou: Abacuque, eu estou enviando o juízo. Só que a forma como o juízo viria para Abacuque foi pior do que o problema. Aqui eu me lembrei, irmãos, de uma cirurgia que foi desenvolvida por um neurologista português no século passado, uma cirurgia que não é mais usada em nossos dias, chamada lobotomia, cirurgia no cérebro, que era indicada para tratar de alterações nervosas que infligiam grande sofrimento àqueles que por elas eram acometidos. Então, na lobotomia, o cirurgião, ele cortava o cérebro em determinada parte, que cortava o impulso que irradiava a dor. E a pessoa parava de sentir dor. Eu conheci, em Desterro de Entre Rios, um senhor que tinha um problema no seu rosto, o seu rosto doía muito, um problema de nervo. Me esqueci dos detalhes, do nome do nervo, mas se ele tocasse no seu rosto, ele sentia profunda dor. E até a época, quando eu conversava com esse senhor, tinha acesso a ele, um senhor já idoso à época, possivelmente falecido nos dias de hoje, ele não tinha tratamento para essa doença. A lobotomia, então, corta o cérebro numa porção onde para de mandar impulsos que irradiariam a dor. A pessoa deixa de sentir dor, mas também deixa de sentir prazer, deixa de sentir alegria, fica letárgica. Aí o que é que vale mais? Sentir dor, mas sentir alegria? Sentir dor, mas sentir prazer? Ou cortar a dor e cortar o prazer? Cortar a dor e cortar a alegria? Em alguns casos, a cura parece pior que a doença. Para Abacuque, a palavra de juízo de Deus foi pior do que lá no começo ele entendia ser a falta de juízo. Abacuque não entende, manifesta sua incompreensão, respeitosa, mas sinceramente. Assim termina o capítulo 1, com o profeta mais aturdido do que no começo ele estava. Vocês já ouviram aquela frase? Eu esperava pelo pior, mas isso é pior do que eu esperava. Então é mais ou menos assim que termina o capítulo 1. Seria muito triste se tudo acabasse assim, mas depois do capítulo 1 existe o capítulo 2 e o 3. Contudo, como a vida não é vivida toda de uma vez, mas é um processo, e às vezes o capítulo 1 é demorado, às vezes demora o capítulo 1, nós vamos ficar só nele, vamos ficar no capítulo 1. Ele é Deus, não é Abacuque, ele é Deus, a rocha, o santo, o Senhor, puro de olhos, de eternidade em eternidade. Não é Abacuque. Irmãos, enquanto estivermos vivendo o capítulo 1, vamos descansar nas verdades que Deus revela acerca dele mesmo por boca do próprio profeta, no capítulo 1. Vamos descansar no Senhor. A semelhança de José, filho de Jacó, quando formos maltratados, ignorados, vendidos como escravos, caluniados, presos injustamente, esquecidos na prisão, vamos nos lembrar que Deus é Deus, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele governa com perfeição sua obra, e vamos descansar nele. As nações estão a seu serviço, os partidos políticos estão a seu serviço, os ímpios estão a seu serviço,
e Deus, e Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Ah, irmãos, o que seria de nós se os caminhos e os pensamentos de Deus não fossem superiores aos nossos? O que seria de nós? O que seria de nós se, como exclamou Pedro, o Senhor Jesus Cristo não morresse na cruz em nosso lugar? O que seria de nós se sempre as cogitações dos homens dominassem a nossa mente, a forma de ver humana fosse o que nos guiasse em todos os nossos dias? O que seria de nós? Enquanto estivermos vivendo o capítulo 1, vamos entender que Deus não está indiferente. Deus não está indiferente. Você pode estar clamando, Senhor, mas até quando? Até quando o Senhor não vai falar? Até quando o Senhor não vai agir? Até quando o Senhor não vai ouvir? Até quando o Senhor não vai fazer? Ele já está fazendo, agindo, ouvindo. Muitas vezes nós aqui não temos olhos para ver. Peça a Deus diferente, peça a Deus, abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja o que o Senhor tem feito, para que eu veja o que o Senhor está planejando, para que eu veja a direção que o Senhor está dando à minha vida. Abra os meus olhos, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor continua e sempre continuará, o Senhor é uma rocha. Ele não está indiferente. E se porventura em algum momento Ele falar aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, entenda, é exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele trabalha em nós e por nós, tendo em vista um propósito eterno. Nós vamos terminar por hoje no capítulo 1, porque, como eu disse, muitas vezes o capítulo 1 demora. A vida, muitas vezes, nos faz parar no capítulo 1. Mas não se esqueça, mais cedo ou mais tarde, em nossa vida, o capítulo 2 e o capítulo 3 seguirão o capítulo 1. Eu peço a você que curve a sua fronte. E fale com Deus. É Deus quem conhece o seu coração, meu irmão e minha irmã. E sabe que sentido esta palavra tem para você. É Ele que sabe. É Ele que conhece aquilo que ninguém conhece. E é Ele, então, que pode fazer. Assim como quando a chuva e a neve descem do céu e não tornam para lá sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim essa palavra de Deus pode produzir algo, um fruto na sua vida e não voltar vazia. Deus te conhece. Ele não está indiferente, mas Ele é Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da Sua presença, Pai.
e queremos lhe agradecer por termos a palavra em nossas mãos. Abacuque não tinha essa revelação que na verdade foi dada ao Senhor por intermédio dele, e hoje nós temos. Podemos passar por situações pelas quais Abacuque passou, tendo essa revelação. E podemos, ó Deus, evitar sofrer como Abacuque sofreu. Porque nós já temos, ó Deus, a resposta dada pelo Senhor. Deixamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Pai. O Senhor que é conhecedor do coração dos filhos, dos homens. O Senhor quem conhece a nossa história e nos ama de forma tão tremenda. Que fez algo, ó Deus, para provar o seu amor, que desafia a nossa forma de entender justiça. O Senhor mandou o seu Filho, santo, sem pecado, puro, rico, mas que se fez pobre, que se fez pecado, por nós, o justo pelos injustos, para nos conduzir ao Senhor. Oh Deus, que bom, Pai, que bom saber que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. Obrigado, Senhor, porque nós o amamos. Nós o amamos como o amava Abacuque, Pai. Nós somos o seu povo. Cremos ser parte do remanescente fiel, do qual era parte Abacuque no Antigo Testamento. Estamos lutando, nos afligimos, ó Deus, choramos, nos entristecemos quando vemos, ó Deus, as pessoas desprezando o Senhor. O pecado graçando, as pessoas, ó Pai, nem se importando para a sua vontade, para a sua revelação, sofremos dor no coração, Deus. Ó Senhor, nós amamos o Senhor, e que bom saber, como o Senhor mostrou para Abacuque, que o Senhor não está indiferente, ainda que nós não o compreendamos, ó Deus, na sua grandeza, Pai, e imensidão. Mas queremos, ó Pai, prosseguir crendo e entendendo que o Senhor nos ama profundamente e o Senhor mostra que o Senhor não está indiferente e que o Senhor tem bons planos a nosso respeito, Pai. Planos eternos. Obrigado, Senhor. Cuida assim da sua igreja, precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto de Ti. Ajuda-nos a fazer diferença neste mundo. Não queremos, ó Pai, ser uma igreja apóstata, como a nação de Judá estava na época do profeta. Nós queremos ser uma igreja pura, Deus, uma igreja santa. Ajuda-nos, Deus, purifica-nos. Que dia após dia o Senhor abra os nossos olhos para nós entendermos a sua vontade e a vivermos. Conduza-nos, Senhor. Seja o nosso guia, sempre. Nós dependemos do Senhor e lhe agradecemos, Pai, pela grandeza do seu amor para conosco. Em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça desse nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, e a comunhão, a consolação, sempre oportuna, presente do Espírito Santo, repousem sobre vós, hoje e para todo o sempre. Amém.